Oi, tudo bem? Tô passando aqui a pedido da Liga de Nutrologia da FOA para conversar com vocês um pouquinho sobre a relação que existe entre obesidade e Covid-19. Essa doença que está assustando o mundo inteiro e fazendo com que cientistas estudem cada vez mais para tentar entender qual é a fisiopatologia da doença, achar a cura, determinar por que ela age de diferentes maneiras e quais são os principais, os maiores fatores de risco de complicação e mortalidade da doença. Recentemente, um desses grandes estudos realizados nos Estados Unidos determinou que a obesidade é o segundo maior fator de risco de complicação da doença, perdendo só para a idade. Inclusive, mostrou uma incidência de internação maior do que doenças cardiovasculares e pulmonares isolada dentre os pacientes contaminados pela Covid-19. A maior motivação desse estudo foi tentar entender quais pacientes têm o maior risco de hospitalização, para tentar aprimorar a triagem e tentar antecipar a necessidade de cuidados médicos pela população americana, já que os Estados Unidos está sofrendo um grande impacto negativo com a Covid-19 e a grande parte da população americana é obesa. Segundo o estudo, a idade é de longe o maior fator de risco de internação hospitalar, mas a obesidade é a condição crônica mais importante relacionada com complicação quando nós comparamos todas as comorbidades simultaneamente. A obesidade gera um estado inflamatório no corpo, é uma doença pró-inflamatória. E os autores desse estudo sugerem que esse é o maior motivo desses pacientes superativarem o vírus e por isso complicarem com uma incidência maior do que os outros pacientes, mas isso ainda não foi muito bem estabelecido. Além disso, a obesidade pode complicar a doença por outras formas, como distúrbios da coagulação. Vários estudos demonstram que esses pacientes contaminados com Covid-19 têm aumento na coagulação, com risco maior de trombose, embolia, e esses distúrbios também são observados em pacientes obesos. Além disso, o paciente obeso tem uma diminuição da ação da barreira protetora intestinal, que tem uma responsabilidade, uma participação muito grande do sistema imunológico, principalmente pela produção de IgA, e na diferenciação do que vai ser absorvido pelo corpo e do que vai ser excretado. Então, o paciente obeso geralmente tem uma redução na ação dessa barreira protetora. Também tem várias doenças correlacionadas com a obesidade. Na síndrome metabólica, por exemplo, nós observamos o paciente obeso com resistência à insulina, diabetes, alteração na pressão, hipertensão e outras doenças cardiovasculares relacionadas com a obesidade e também com aumento no risco de complicação na Covid-19. O paciente obeso também tem alterações respiratórias. Alguns pacientes, principalmente aqueles com IMC acima de 40, apresentam apneia do sono, que demonstra uma dificuldade ventilatória que esses pacientes têm por conta do aumento do peso, da gordura, o que acaba dificultando a intubação quando esses pacientes precisam de terapia intensiva, de ventilação mecânica. Então, existe sim uma relação muito ruim entre obesidade e complicação por Covid-19. A obesidade é uma doença crônica que muitas vezes foi deixada de lado, foi levada como desleixo, como culpa da pessoa e que merece atenção. A gente precisa ter em mente que nesse momento de grande preocupação com a pandemia que nós estamos vivendo, que nós não podemos deixar de lado o tratamento de outras doenças. Assim como o paciente hipertenso tem que manter o seu tratamento para manter a pressão em dia, ou o diabético para controlar a glicose, o paciente obeso tem que ter em mente que ele precisa cuidar do peso, precisa manter o peso, precisa diminuir esse estado inflamatório que ele vive durante esse quadro de obesidade. Nós precisamos reverter para prevenir não só a complicação por Covid-19, mas também de inúmeras outras doenças relacionadas com a obesidade. Nesse estudozinho que eu citei, eles usaram como fator determinante de risco, principalmente pessoas com IMC acima de 40. Mas nós temos que ter em mente que o sobrepeso atrapalha o funcionamento do corpo de diversas formas, principalmente atrapalhando a barreira
intestinal, como eu citei aí. Então é muito importante que a gente trabalhe nesse período na prevenção do ganho de peso e, se possível, na perda de peso, a fim de promover a saúde e evitar a doença, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido conversar um pouquinho sobre vocês, clareado aí a ideia da importância do controle de peso nesse período. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que a gente continua conversando sobre isso nos próximos dias.